A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, telespectadores que estão nos assistindo. Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Semeando para a Vida Eterna, um programa da nossa Igreja Presbiteriana de Lages, o endereço Rua do Coronel Fausto Souza, é isso, pastor? Fausto Souza 353, né? Nossa Igreja Presbiteriana de Lages. Queremos fazer os agradecimentos aos nossos patrocinadores, a loja Cadillac, né, que tem exclusividades nas marcas Coach, Fórum e Schutz, fica ali na rua Aristiliano Ramos 52 Centro. E também temos a Clínica Médica Odontológica Vida Nossa, situada ali na rua Correia Pinto, número 638. É uma clínica que trabalha com diagnóstico de imagens por ultrassom, feitas pela doutora Vanessa Gerber, juntamente com o Dr. Fernando Gerber, que faz trabalho de odontologia em geral, e a médica de clínica geral, a doutora Suane Silva Gerber. Então essa clínica é também uma das nossas patrocinadoras na rua Correia Pinto 638. Os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores. Também temos o nosso e-mail para contato, caso o nosso telespectador queira fazer contato para alguma pergunta ou alguma consideração. O e-mail é semeandoipb@gmail.com. Vou repetir novamente, é semeandoipb@gmail.com. Então vamos dar início ao nosso programa fazendo a nossa costumeira oração. Senhor nosso Deus, Senhor Jesus, nós agradecemos por esta oportunidade preciosa que estamos aqui para levar esta palavra de libertação, essa palavra que edifica, que cura, que ilumina todos os corações que neste momento estão recebendo e que vão receber. Que esta palavra possa trazer alimento espiritual a cada um, trazer alento, trazer conforto, trazer entendimento, Senhor, a fim de que todos sejam transformados, edificados, para constituir o Teu reino. Também peço por esta empresa de telecomunicação, a Nova Era TV, que Tu possa estar protegendo a família dele, do Alaircel e todos os seus funcionários, dando amparo e entendimento também para fazer um bom trabalho. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém, Senhor. Queridos, nós estamos na nossa igreja meditando sobre o que é igreja, né? E da onde vem a ideia de igreja, por que ser igreja, a razão de ser igreja. E nós, no último domingo, fizemos uma reflexão sobre esse texto na carta de Romanos, que o apóstolo Paulo escreve a esses irmãos em Roma, já aí por volta dos anos 50, e ele escreve, faz um tratado teológico, na verdade, sobre a salvação, né? Então, a carta aos Romanos é conhecida como um tratado teológico sobre a salvação. E esses irmãos que ele escreve, esses irmãos em Roma, não foi uma igreja que ele iniciou, o apóstolo Paulo. Essa igreja começa, segundo os estudiosos aí, com pessoas de Roma que estavam em Jerusalém no dia do Pentecoste. Então eles foram ali também atingidos, né, pelaquela descida do Espírito Santo. A igreja que estava reunida começa a pregar ali, os 120 que estavam reunidos, começam a falar em várias línguas, e nos estudos nós detectamos ali 21 línguas, pelo menos, faladas, conhecidas na época, e há aquela revolução que acontece ali, as pessoas começam a se indagar. Como é que a gente está escutando eles falarem na nossa língua se são todos galileus, né? Então, o que se discute é que algumas pessoas de Roma estavam ali,
ouviram a pregação, se converteram. Naquele dia foram batizados 3.000 pessoas, né? E eles voltam para Roma, a capital do mundo na época, né? E eles começam ali a se reunir como Igreja de Cristo, e já tem ali pelo menos uns 20 anos essa igreja andando, se reunindo. E o apóstolo Paulo escreve essa carta de um modo peculiar. A carta aos Romanos, ela é escrita de um formato chamado diatribe. Então ele conhece a história dos irmãos e irmãs que estão se reunindo em Roma, mas ele não os conhece pessoalmente, conhece a história, sabe das dificuldades que eles estão passando ali, sabe das perguntas que surgem, mas essa diatribe ela funciona do seguinte modo: ele formula as perguntas e ele mesmo responde, né? Então, a carta aos Romanos começa com a apresentação do Deus Criador, começa levantando alguns problemas que já são bastante presentes ali naquele mundo, naquela época, e pasmem vocês, esse problema de gênero não é exclusividade do nosso tempo, não é nenhum tipo de discussão progressista, isso já existe na humanidade há muito tempo. O apóstolo Paulo aborda isso no primeiro capítulo de Romanos, falando exatamente sobre esse problema que está acontecendo ali, principalmente na orientação desses irmãos ali em Roma, né? E ele começa do capítulo 3 ao 11 da carta aos Romanos, ele discorre sobre a graça de Deus, sobre como a salvação ela se processa, né? Sobre a criação, sobre a escolha do povo judeu, a queda, a rebeldia do povo judeu, também a queda de nós seres humanos já lá no Éden, faz uma comparação de Adão e Cristo, e ele explica sobre a vida do justo, né? Que o justo viverá pela fé. Esse é o grande mote da carta aos Romanos. E agora, no capítulo 12, ele vai passar para a parte prática. Do 3 ao 11, ele explica a graça de Deus, como ela funciona na questão da salvação. E no capítulo 12, passa da teoria para a prática. O que isso vai desembocar, como o crente, aquele que foi tocado pelo Espírito Santo, aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, qual é o comportamento dele a partir daí. Então, daí nós vamos ler aqui então os versículos, somente o 1 e o 2 do capítulo 12. Muito bem. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vível, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, diante da leitura, nós vimos aqui que o apóstolo Paulo começa com um pedido, né? Rogo-vos. Por que ele tem que começar com um pedido? Porque a partir daqui começam as definições daquilo que acontece na vida de um crente. Primeira coisa que ele vai pedir é que, pelo que Deus já fez na vida deles, pelas misericórdias de Deus, pela consciência do resgate, pela consciência de povo, de corpo, né? Que eles ouçam o que ele tem para dizer. Primeiro, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, esse apresentar o corpo por sacrifício vivo, né? O corpo, a ideia do apóstolo Paulo aqui é da persona, que nós estejamos na presença de Deus como um todo, corpo, alma e espírito, diante de Deus. Por quê? Porque, como eu disse, a carta é escrita num contexto de uma cidade cosmopolita, de uma cidade multicultural, de uma cidade com muita religiosidade também já envolvida. Só que Roma, nessa época, também já é uma cidade com uma decadência moral muito acentuada, né?
A decadência moral de Roma é conhecida de todos. Tanto é que o apóstolo João, que é contemporâneo do apóstolo Paulo, lá já no primeiro cristianismo, ele escreve e descreve Roma como a grande prostituta, né? A grande prostituta, a semelhança do que foi a Babilônia. Então, essa vida imoral da cidade de Roma, ela é um tema para se tratar aqui. Então, o apóstolo Paulo convoca, depois da sua explicação da graça de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo, de tudo que envolve o plano de salvação, que isso se traduza em vida. Primeiro, nos apresentando diante de Deus e diante do mundo, né? Como alguém reconhecidamente diferente, alguém que está vivendo de um modo diferente. Sacrifício não é algo tenebroso, não é se queimar, né? Como diz, apresentar como sacrifício vivo, não é colocar fogo no corpo e morrer. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: o sacrifício é você fazer da sua vida um trabalho santo, um sacro ofício, né? É a junção dessas duas palavras. E como é que isso como se configura? É você fazer tudo que você está fazendo na sua vida, lembrando e fazendo para Deus, como um trabalho santo e agradável a Deus. E ele chama isso de culto racional. O que é culto racional? É tudo que você fizer na sua vida, você saber que está sendo feito para a glória de Deus. Todas as coisas, em todos os momentos. O culto racional não é só um momento de culto na igreja. Justamente. Ele está dizendo que a nossa vida diante de Deus é uma liturgia. Não é, Fernando? É uma presença, é uma consciência da presença de Deus em todos os momentos. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, ou seja cultuando na igreja. Né? Então, o pedido dele, esse rogo que ele faz, é que eles tenham essa consciência de que a vida deles agora não é a mesma vida que eles tinham antes de conhecer Jesus. E ele reforça essa ideia dizendo: e não vos conformeis com este século. Essa frase é importantíssima, porque o não se conformar é você não tomar a forma. Né? Você imagina aí uma forma de bolo, na hora que você vai colocar a massa do bolo. Como é que a massa do bolo está? Ela está informe, ela está do jeito que está sendo feita ali. Justamente. E aí ela coloca na forma, ela toma a forma da forma. Né? Até engraçado falar isso. É a forma da forma. Toma o formato da forma. Isso. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, o século não é somente o tempo, o século é o pensamento, a filosofia. Vigente, né? É o que está se vivendo. Justamente. Ele fala assim, não se conformem com essa ideia deste mundo. E qual é a ideia do mundo? Foi exatamente o que eu falei lá. Se você for lá no primeiro capítulo de Romanos, ele vai descrever lá no primeiro capítulo de Romanos qual é o problema. Qual é a sentença de Deus contra a humanidade e por quê. Então, eu vou pedir para o Fernando ler do 18 até o 27. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração,
para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então tá aí uma explicação breve que o apóstolo Paulo dá. Primeiro motivo, né, da perdição do homem é a rebeldia com relação a reconhecer Deus como o grande Criador, o Deus que fez todas as coisas e merece todo louvor, toda honra, toda glória. E o apóstolo Paulo diz, eles são indesculpáveis. Por quê? Porque ali, naquele momento, em Roma, quem é o grande Deus que aparece ali? É o imperador. O imperador quer toda a sua glória para si. Ele é reconhecidamente uma divindade, né? Ele é adorado até como uma divindade. E ele acha que ele pode fazer tudo como uma divindade. Então essa carta escrita a esses irmãos em Roma está deixa eles conscientes da grandeza de Deus, e quando eles rogam para si essa glória, estão roubando de Deus. E isso é indesculpável. Isso é um pecado indesculpável, né? Como o apóstolo Paulo apresenta aqui. E outra coisa, ele vai dizer que por causa disso, essa insensatez leva a essas múltiplas religiões que adoram a natureza, que adoram as coisas criadas em vez do Criador. E, por consequência, isso tudo perde a reverência ou a referência do que Deus planejou e executou com perfeição, que é a criação do homem, da mulher, como eles devem viver no seu habitat natural, no seu contato natural de homem e mulher. E isso à vista do quê? Da rebeldia do homem em seguir o que Deus preconiza na sua palavra. Bem isso aí, pastor, é rebeldia, né? Uhum. Tanto que uma das punições aqui que Deus dá àqueles que no caso, através da idolatria, né, que ao invés de estar Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, né, Deus entrega a eles as próprias paixões, sim, né? Sim. Porque eles teimam e resistem, né, à autoridade e ao reconhecimento de nosso Senhor, né? E aí agora, eles se entregam a essas paixões. Perceba a delicadeza, né, da palavra de Deus, apesar de ser muito dura, mas ele diz que Deus os entregou às suas próprias paixões, né? Então, quando a gente está apaixonado, tudo que a gente faz, a gente acha que está certo, né? Se te faz feliz, pode fazer, ensinado Satanás. Aquele chavão, né? Importa que você seja feliz. Seja feliz. Mas você vai fazer as coisas erradas achando que está certo e está sendo feliz por isso. Mas, obviamente, isso não vai completar a sua vida. Por quê? Porque não está de acordo com exatamente como Deus criou. Exatamente. E aí que reside a questão de não ser uma coisa, uma moralidade, né? Mas a religião é moralista. A religião, ela indica o caminho. A gente não pode proibir nada. A própria palavra de Deus está dizendo que Deus entregou as suas próprias paixões. E isso é uma questão de entendimento. E muitas pessoas, né? Eu vou enfatizar isso. Muitos tomaram consciência, foram tocados pelo Espírito Santo e deixaram esse caminho. Muitos. Não é uma questão nem de cura, nem de opção, né? É uma questão de perceber a ação de Deus na sua vida, tá? Mas eu não quero somente entrar nesse assunto. O texto é muito rico, ele é muito profundo. Quando ele diz não se conforme com esse século, ele afirma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa é transformação da mente, né? Muitas vezes quando a gente fala em conversão é mudança de rota, né? Conversão é você sair para um lugar e você mudar de direção, né? É também, pastor, mudança de mente também, né? Sim. Mudança de mente, justamente, que daí você tem uma percepção diferente e aí você muda. Exatamente, né? Mas essa mudança de mente, veja bem, ela não é uma opção do ser humano. Não. Muita gente fala assim, não, eu tenho livre-arbítrio para decidir isso. Não. Meus queridos, você pode pegar casos semelhantes, mas casos que houve uma mudança de vida e casos que a pessoa prefere continuar na sua vida. Você pode usar os mesmos critérios de avaliação. A sociologia, ela usa ferramentas para distinguir isso, né? Ela faz uma avaliação, mas ela não tem a condição, ela faz a medição do que acontece, então ela fala assim, a religião é muito boa, porque a pessoa quando vai para a religião orienta a pessoa a ela não fazer o mal. Então se ela fazia o mal, se ela tinha uma vida depravada, se ela era uma pessoa beberrona e de repente ela vai para a religião aconselha ela a não fazer mais isso, né? Eu lembro de um professor meu há 20 anos atrás no seminário, dando uma entrevista para uma televisão falando exatamente isso. Falou assim, a religião sociologicamente ela faz um bem muito grande para a sociedade, né? Mas, por quê? Porque às vezes a pessoa vivia naquela vidinha, né? Ia lá pro bar, enchia a cara, chegava em casa, brigava com a mulher, e aí se aconselhou com o pastor falou para ele não beber mais, ele não bebeu mais, foi para casa, se acertou com a mulher, está tratando diferente os filhos, não está gastando mais o dinheiro com bebida, aplica o dinheiro dentro de casa. Então a religião é muito boa sociologicamente, obviamente. Só que quantas pessoas isso vai acontecer? E por que quem está sofrendo isso, ou quem vive dessa maneira, sabe se acontece isso paulatinamente, obrigatoriamente isso acontece, por que não procuram? Porque querem viver sofrendo desse jeito? Obviamente que isso foge à compreensão da sociologia, não há instrumentos para se precisar isso, porque é a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Isso chama-se conversão, não é a simples mudança de atitude, é sim uma nova vida. E essa nova vida só vem através do poder de Deus. É a pessoa que se rende à ação do Espírito Santo, a pessoa que se entrega àquilo que está sendo pregado, né? Se conselho fosse bom, custava muito caro, né? Mas conselho é de graça. E não é todo mundo que vai acatar o seu conselho, né? E não é uma obra para se glorificar a quem esteja fazendo essa obra, ao pastor. Não, porque o pastor fulano e tal é bom, né? Uma vez um pastor disse assim, ele era uma pessoa muito famosa, um pregador muito bom, e isso é um fato real, verídico, e ele dizendo, né, que um dia ele foi pregar numa igreja e uma mulher chegou para ele e falou assim, pastor, se eu soubesse que era o senhor que estava aqui pregando hoje, eu tinha trazido a minha amiga falando de tal, e ela tinha se convertido. E ele falou assim, irmão, muito obrigado, mas você acabou de me promover ao posto do Espírito Santo. É essa compreensão que nós devemos ter. E depois que isso acontece, meus queridos, há obrigatoriamente, quando o Espírito Santo toca na vida de alguém, há obrigatoriamente uma mudança de vida. É isso que o apóstolo Paulo está explicando aqui. E além dessa mudança de vida, há um presente que Deus nos dá no seio da igreja, no meio da igreja. Que além daquela pessoa congregar na igreja, num corpo chamado igreja, né? A gente até falou sobre a origem da palavra eclesia. Que é a igreja, que ela surge num contexto grego, que era simplesmente o ajuntamento das pessoas na praça para resolver os problemas da cidade. Então aquele ajuntamento, aquilo chama de eclesia, e isso se tornou o nome do ajuntamento para louvar a Deus, a igreja. Então a igreja, o corpo de Cristo, é um ajuntamento de pessoas. Não é um CNPJ, não é uma placa de igreja, não são paredes de um templo. A igreja é o corpo de Cristo, um corpo orgânico. E ela é por todo o mundo, né? Ela é abrangente. Então essa mudança de vida, ela é visível. Ela é factível. Mas o que não é factível e visível é o que acontece no nosso coração. Só
que o que acontece no coração ele vai transbordar para a nossa vida, para aquilo que nós fazemos. Então, muita gente questiona, porque o Brasil hoje está com 30% de crente, né? E por que não baixou o índice de assassinato, de roubo, ou de violência doméstica? Porque é exatamente isso. Muitas vezes nós estamos lidando com muitas coisas nominais, fazer parte de uma igreja, estar no rol de uma igreja, mas não há mudança de vida. Não há mudança de vida. Então essa carta aos Romanos, se você quiser ler na tua casa, eu recomendo ler, porque ele vai nos dar um caminho, principalmente da tolerância, de você perceber que é Deus atuando de várias formas, de várias maneiras, e nós somos extremamente privilegiados por termos esse momento. Então, queridos, queria agradecer a participação aí, né, a assistência, e que Deus esteja abençoando o seu lar, sua vida. E a nossa igreja está à disposição lá aos domingos, 19 horas, na Rua Coronel Fausto de Souza, 353, aos domingos às 19 horas, então, o nosso culto. Deus Lembrar abençoe. também o nosso estudo bíblico, né, pastor? Domingo de manhã também às 10 horas. A Escola Bíblica Dominical, Isso. 10 horas da manhã. Você é nosso Isso. convidado. Justamente. Deus abençoe. Obrigado. Até a próxima.